Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje será Márcio Bonin, diretor de operações da Conan. E o tema da nossa entrevista será o semi-confinamento como opção de terminação de bovino de corte. Márcio, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Olá, Divino, tudo bem? Tudo certo por aqui também. Seja muito bem-vindo. Vamos falar de bovino hoje. Muito obrigado pelo convite, Divino. Bovino é sempre bom a gente falar, né? Sempre é uma diversão. A gente gosta do que faz, né? E sempre falar do bicho é bom demais. Com certeza. Meu amigo, eu ouço falar em confinamento, eu ouço em falar em criação a pasto, mas semi-confinamento parece que é um conceito meio novo, pelo menos para mim. O que é semi-confinamento? Divino, o semi-confinamento ele tem sido uma prática aprimorada nos últimos 10 anos, né? 10, 12 anos aqui. Então, é, a pesquisa, né? A pesquisa de forma geral, ela foi evoluindo esse conhecimento de forma a trazer para o pecuarista um desempenho semelhante ao que ele teria no confinamento, porém a pasto, né? Com uma diferença básica, né? Então, no confinamento, você serve todo alimento para o animal no coxo, e no semi-confinamento você vai botar apenas a ração, né? O concentrado. Então, essa é a diferença principal. Quais são os principais benefícios do semi-confinamento para os produtores de bovino de corte? Legal. A gente vê muitas vantagens do semi-confinamento, ou TIP, né, como o pessoal costuma denominar aí, terminação intensiva a pasto, né? Mas no meio é mais conhecido como semi-confinamento. Um ponto importante do semi-confinamento em relação ao confinamento tradicional, né? O semi-confinamento, toda a parte volumosa, né, toda a parte de forragem, ela vem do pasto. Então, quando a gente fala para um sistema de pecuária tradicional, né, que vamos falar assim, que você não tem integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, ele é de mais fácil adoção e de mais fácil assimilação, né, pelo pecuarista e pela equipe dele de manejo. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com confinamento, às vezes a gente tem ideia assim, é só colocar o coxo, montar a fábrica, né, colocar o vagão e treinar a equipe e sair tratando boi. Né, e não é bem assim. Então, quando você contrata o confinamento para a sua propriedade, você também contrata a agricultura. Né? É muito bom para a fazenda, é muito bom. Né? Mas aí você não vai ter que ter a sua equipe de confinamento, você vai ter que ter a equipe da agricultura também. Por quê? Você vai ter que plantar silagem, produzir essa forragem, quer seja ela milho, sorgo, capim ou cana. Então, quando você contrata o confinamento, você contrata também a parte da agricultura para a fazenda. Para o sistema como um todo, é uma evolução bem legal. Né? Mas se você quiser fazer isso do dia para a noite, você não consegue. Agora, com o semi-confinamento, basta você ter um misturador ou mesmo comprar uma ração pronta, né, adequada para esse tipo de manejo, né, ter um pasto com uma boa oferta de capim, uma boa oferta de forragem, colocar uma linha de coxo, que pode ser uma linha de coxo daquelas famosas bombonas plásticas, né? E ter um vaqueiro, um tratador que sirva de 1 a 2 vezes por dia a quantidade de ração, que também é menor do que o volume total da dieta do confinamento, né? Então, uma dieta de confinamento hoje, vamos falar assim, matéria natural, você acaba servindo próximo aí a 30 quilos, 35 quilos por cabeça a dia, né? E no semi-confinamento você vai fornecer aí de 8 a 10 quilos do concentrado apenas. Então, facilita bastante o manejo. A gente tem falado muito sobre intensificação. Como é que esse TIP, o semi-confinamento, pode contribuir para essa intensificação? Olha, Divino, é legal. Então, tem um exemplo que a gente usa que ele é muito interessante, né? Então, num tempo desse aqui, que a gente está na transição de chuvas para seca, uma vez que o nosso sistema tradicional ele trabalha de 1 a 2 unidades animais por hectare, ou seja, em torno aí de 450 a 900 quilos de boi, sendo 1, 2 cabeças, 3 cabeças, seja quanto for, né? Então, hoje, a média Brasil é em torno de 1,2, 1,3 UA por hectare. Quem produz de uma forma um pouquinho mais elaborada. O que a gente tem? Então, vamos falar, conta 1 para 1 aí, né? Mais fácil. Então, chega nessa época aqui, se a gente pegar uma propriedade, vamos supor, de 500 hectares hoje, né? Uma propriedade média,
né? Então, eu tenho lá nessa propriedade média em torno aí das suas 500, 600 cabeças, dentro dessa propriedade. Chega numa época dessa, boiada pesada, ela vai bater pasto. E bate bastante e você não tem espaço para reposição. Quando a gente fala assim da necessidade de botar essa boiada fora, não ficar passando gado pesado na seca, eu pego 250 bois, né? Consigo pegar 250 bois e colocar em torno de 40 hectares, né? E esses 40 hectares aí são suficientes para eu entregar essa boiada gorda. Eu tenho pasto inteirinho. Geralmente a gente não tem o 100% de boiada pesada, né? Você tem duas categorias, uma de recria e uma de terminação. Então eu consigo, vamos falar que metade da fazenda eu consigo limpar ela, né? Em 40 hectares eu coloco esses 250 bois, né? E no restante eu acabo colocando bezerro, né? Eu acabo colocando mais aí 300, 400 cabeças de bezerro de desmame. Então, isso traz um avanço bem grande para o sistema. Eu consigo adensar isso daí num espaço pequeno de área, fornecer toda a alimentação que eu preciso dar para esse gado, para ele terminar e ir para o frigorífico, e ainda libera espaço para o gado de recria na fazenda. Então, eu consigo trabalhar com um número maior de animais, né, durante a safra. Como é que essa suplementação alimentar aí deve ser gerenciada, Márcio? Divino, de forma geral, a gente trabalha aí vamos falar assim, alguns sistemas de 0,7% do peso vivo a 2% do peso vivo, né? Para uma terminação. No momento igual nós estamos agora, final de junho, a gente já não recomenda mais uma quantidade de ração inferior a 1,5% do peso vivo em lugares que tem bastante oferta de pastagem verde. Fala, pô, Márcio, mas onde eu vou ter aqui? Essas Rondônia, Acre, né, o Pará, a gente tem algumas áreas aí que chovem bem. De forma geral, o Brasil Central agora está tudo seco, né? O Sudeste e o Centro-Oeste está tudo seco. Então, o ideal é que a gente trabalhe com 2% do peso vivo. Em geral, a gente trabalha com 2% do peso vivo do peso inicial dos animais, né? Que é recomendado trabalhar com animais acima de 360, 380 quilos para início do tratamento. Como que a gente gerencia esse trato? A grande questão aí é fazer uma adaptação correta, né, desse tipo de sistema, né, mas depois que o animal chega aos 2% do peso vivo, a gente costuma fazer a oferta aí 1 a 2 vezes por dia, nos horários mais quentes do dia, né? Então a gente costuma falar assim, é hora do almoço, né, para o vaqueiro, para o tratador, é hora de tratar o boi. A hora que ele sair para o pasto de novo às 3 da tarde, que é a hora que o sol baixa, põe de novo. Márcio, não consigo fazer 2 vezes por dia. Pode fazer 1 vez só, né? De preferência aí nesse intervalo aí das 10 da manhã, 9, 10 da manhã e 3 da tarde, que é o horário que o boi busca menos o pasto, né? Então ele fica mais próximo do coxo e a gente precisa que ele come pelo menos um pouquinho de pasto. Mas quando se faz isso 1 vez só, não vai ficar deficitário? Não fica, Divino, por quê? A grande questão é assim, o animal não consegue comer isso de 1 vez só. E à medida que a gente vai avançando a adaptação, ele vai comendo esse volume total ao longo do dia, né? Até porque a ração ela não tem uma palatabilidade total, ela tem um pouquinho de ureia, tem um pouquinho de aditivo que limita o consumo, né? E o animal vai se enfastiando também. É o mesmo efeito da farofa, né? Se a gente pega aquela farofinha molhadinha, né? Aquela lá que vem com um pouquinho de bacon, bota a bananinha, né? Ela vem um pouquinho mais umedinha, a gente vai comendo ela, né? Mas se pega uma ração seca, é semelhante à farinha, né? Quando você põe na boca, ele vai incrustando tudo. Você vai ter que dar um tempinho até ela baixar para depois você voltar a comer. Então, para o boi funciona mais ou menos da mesma forma. E ele vai comendo ao longo do dia isso daí. Gostei da comparação, viu, Márcio? Foi muito boa essa aí. Mas hoje a gente fala muito, Márcio, também em bem-estar animal, né? Quais são as práticas recomendadas de manejo para garantir esse bem-estar animal dos animais ali no confinamento? No semi-confinamento. No semi-confinamento, né? Esse é um ponto importante, Divino. Quando a gente fala em bem-estar animal, quando nós falamos assim, a diferença do confinamento e semi-confinamento. Quando nós trabalhamos aí com um animal em confinamento, ele tem ao redor aí, vamos falar assim, de 20 a 30 metros quadrados por animal, né? E ele sai do ambiente natural dele, ele vai ficar confinado, como diz o nome, né? Então, toda a comida é feita via coxo, você tem uma competição maior dos animais ali dentro, hierarquia e tudo mais. Quando a gente fala do sistema de semi-confinamento ou ATIP,
nós falamos aqui em torno de 4 a 5 animais por hectare, né? Então, o espaço que você tem é muito maior para eles. Eles conseguem andar um pouco mais, ele não sai do ambiente natural dele, que é o pasto, né? Então, de forma geral, o animal ele fica melhor. Então, ele tem mais espaço para não ficar tão adensado, né? De aquela densidade populacional tão grande quanto é no confinamento. Em geral, as pastagens a gente procura um espaço menor, né? Para pastos pequenos, né, mas ele está no pasto, e se a gente conseguir um pouquinho de sombra nesses pastos, melhor ainda, né? Que a gente tem até a sombra natural das árvores aí que ajuda. Então é um sistema bem mais sustentável em termos de bem-estar animal. Você falou da sombra aí, ela é tão importante para os animais, né, Márcio? Às vezes a gente está passando aí na beira das rodovias, por exemplo, vê os animais no pasto, cara, não tem uma árvore. E eu não sei, eu acho que hoje já não está se admitindo muito mais isso, né? Ah, não tá. Esse é um fator que a gente não pode negligenciar. Então, já tem estudos, trabalhos científicos aí, números que provam já os benefícios da sombra, né? Tanto em termos de saúde, né, que os animais não estressam tanto, bem como em termos de produtividade. Se eles estão melhor aí, mais confortáveis, mais saudáveis, eles produzem melhor, né? Então, tanto em termos de ganho de peso, como de fertilidade e outras métricas aí. Então, é um fator que a gente não pode negligenciar, é a sombra. Tanto a sombra, né, quanto a questão da lama, né? Então, muitas vezes a gente tem confinamentos, ou pega uma chuva pesada, vira aquele lamaçal. Principalmente o gado zebuíno, ele não gosta de lama, né? Ele não deita direito. Isso acaba estressando os animais, né? Então, da mesma forma, um ambiente muito quente, né, muito seco é prejudicial, ao mesmo tempo, formação de lama também é ruim, né? Aquele ambiente com bastante amônia e tudo mais, então você tem um ambiente mais aberto, mais confortável, esse animal com certeza vai produzir melhor. E de nada adianta dar uma alimentação de qualidade se não der uma água boa também, né, Márcio? Ah, sim, a água é fundamental, esse é um ponto importante. Então, quando a gente trabalha com esses sistemas mais intensivos a pasto, né, com adoção aí da TIP ou semi-confinamento, né, nós trabalhamos geralmente com a limpeza dos bebedouros, ela precisa ser mais frequente. Tem algumas dicas legais para isso, né? Então, para não ter que Opa, ficar, vamos, não ter que vamos ficar ouvir. lavando, não ter que ficar lavando o coxo todo dia, a gente tem algumas dicas, né? Isso daí é coisa Hum. da botina suja, né? Que a gente vai pegando na estrada, né? Então, o que acontece? Se você põe o coxo de suplemento muito próximo ao bebedouro, os animais vêm com aquela farofa no nariz, né? Vem com aquele concentrado no nariz, e ele vai direto para a água, ele põe o focinho na água, essa ração sedimenta, né? E vai acabar formando vamos falar, vai acabar fermentando dentro do bebedouro, né? Isso. Então, o Uhum. que nós costumamos recomendar? Que esse coxo, o coxo de suplementação, ele esteja em torno de 50 a 100 metros distante do bebedouro. Por quê? Uma vez que o animal vai no coxo, ele se alimenta, né? Ele tem um espaço para ir lambendo, né, a narina, lambendo o focinho, né? E ao mesmo tempo ele vai baixando a cabeça, vai beliscando algum capinzinho que tem ali, e ele vai limpando. Então, vamos falar assim, o espaço de limpeza do coxo, ele acaba sendo bem maior, né? Você consegue ter uma qualidade de água muito melhor quando você coloca um pouquinho distante, né? A gente sabe que às vezes não é possível lavar o bebedouro todo dia, como é feito no confinamento, né? Mas você consegue espaço aí de 2, 3 dias aí, dependendo da distância, deixar um coxo mais limpo, né? Uma qualidade de água melhor para os animais, que impacta muito no ganho de peso, né? Tem trabalhos aí que chegam a uma diferença de até 100 gramas por cabeça a dia em função de água limpa, né? Ou água, vou falar assim, ou água suja. Também tem que ter um bom senso de não colocar longe demais também, né? Porque senão os animais têm que andar muito para chegar onde Ah, está a não, água, né? não, não, de fato. Então, vamos falar assim, de 50 a 100 metros é um ponto importante. E se for em bebedouro, é melhor ainda, né? Que não for em aguada natural. Então, o desempenho acaba sendo melhor, né, para esses bebedouros contra os de aguada natural. Nem tudo é só bom e nem tudo é só ruim, né? Então, tudo tem desafio na vida. Quais são os desafios mais comuns relacionados ao manejo dos bovinos em semi-confinamento? E como é que a gente faz para superar esses desafios?
Legal. Os maiores desafios desse semi-confinamento, né, de volumes maiores de concentrado, é a adaptação, né? Quando a gente fala de adaptação, não é o boi se adaptar, mas sim a gente ter consciência que precisa respeitar aquele tempo, né, para o animal. Por quê? O erro mais comum, 98% das falhas estão na adaptação, né, quando a gente fala de grandes volumes de concentrado. Por quê? Então, a adaptação de ATIP, o semi-confinamento. Então, a gente fala assim, ó, primeira semana, né, vamos falar assim, 7 dias, 0,5% do peso vivo. Você fornece lá 2 quilos por dia. Na segunda semana, você vai fornecer 4 quilos, ou 1% do peso vivo. Na terceira semana, 1,5% do peso vivo, ou 6 quilos. E na última, vamos falar assim, na quarta semana, você começa com 2%. O que acontece muito? Né? O pecuarista, de forma geral, vamos falar assim, na boa fé, fala assim, ó, quanto mais rápido comer, né, quanto mais comer, mais rápido termina. E não é bem assim. Então, o animal ele precisa de um tempo para adaptação, não só da flora ruminal, mas adaptação também do tecido de absorção, né? Ele precisa regular a máquina para absorver toda aquela energia que ele precisa. Então, isso deve ser respeitado. Onde moram os maiores erros? Você dá a primeira semana 2 quilos, o gado vai começar a comer, né, numa boa, e vai para o pasto. Na segunda semana, quando você bota 4 quilos, ele já começa a ficar dependente do coxo. E na maioria das vezes ele começa a berrar perto do coxo. E aí o pecuarista não se contém, né? Fala, não, vou forçar um pouquinho mais aqui a alimentação. E acaba pondo mais ração. E aí que é a coisa que mora o perigo. Geralmente é na segunda semana em diante. Por quê? Entre a segunda e a terceira semana, porque ele vai acabar fornecendo muito mais alimento para o animal do que deveria, ele não está pronto para receber essa quantidade de suplemento, né? Então, é fundamental respeitar esse período de adaptação e as quantidades que são fornecidas para os animais. E aí, depois que ele começa a comer 1,5% do peso vivo, 6 quilos ou mais desse concentrado, ele acaba tendo esse efeito da farofa. Então, ele acaba espaçando as refeições, né? Ele não vai de uma vez só no coxo, né? Então, isso daí por isso que eu falo, o maior perigo é entre a segunda e a terceira semana. Então, aí depois eles começam a espaçar as refeições. Até 4 quilos, eles vão e comem bastante rápido, né? A partir daí, eles já começam a fazer esse espaçamento da refeição e a gente já não tem tanto problema de adaptação. E quais são as consequências desse alimento em excesso para o animal? Para o pecuarista, acaba que ele vai ter um custo maior, né? Mas para o animal? Para o animal, né? Então, quando a gente fala no consumo total desse volume grande de ração, ele acaba entrando em acidose metabólica. Muitas vezes ele tem a laminite, que é quando o boi fica mancando, né? Isso daí é o sinal clínico que ele está com alguma desordem metabólica. Mas o principal prejuízo é que ele não vai performar depois, né? Então ele come bastante, depois ele deixa de comer. E aí ele acaba, em função da acidose, ele acaba queimando o rumen de forma geral e ele acaba não tendo a absorção que ele precisaria. Então, no final das contas, muitas vezes o pecuarista só vai saber que errou, né, na adaptação na hora de abater os animais, que o animal não entregou aquele que ele precisava entregar de ganho de carcaça. Mas essa acidose, ela vai acabar trazendo algum desconforto para o animal? A acidose divina, ela funciona como se fosse uma azia, né? Então, Uhum. sabe aquela feijoadona que a gente costuma comer de sábado? Chega e Meu Deus do céu. come igual um cavalo, né? Então, você vai e come aquele monte de coisa, né? E aí depois você fica um tempo, né, para voltar a comer, né? Então, você faz uma grande refeição, acaba passando mal, às vezes tem que tomar um sonrisal, alguma coisa assim, e acaba comendo só Antiácido. um antiácido, acaba comendo só no outro dia, né? E com Vai boi é a mesma coisa. jiboiar. E aí com boi funciona do mesmo jeito. O que acontece? Ele faz uma grande refeição, aí ele demora a voltar a comer, quando ele vai fazer, ele faz outra grande refeição, né? E aí acaba isso daí vai tendo um efeito cumulativo. E aí isso aí vai prejudicando toda a parte do trato digestivo dele, né? Então, às vezes, lesiona a parede de rumen, acaba tendo algumas lesões que entram bactérias, causa abscesso hepático. Então, dependendo da severidade dessa acidose, você tem algumas manifestações clínicas, vamos falar assim, que são causadas produto dessa acidose. Mas o problema é a acidose subclínica, aquela que a gente não vê,
né? Então, isso vai acontecendo um pouquinho todo dia, e no final você não percebe com o sinal clínico. Você só vai perceber quando, no final das contas, o animal não chegou no ponto de abate, ou não ganhou o que ele deveria ganhar e acaba não fechando a conta. Esse é o principal e o mais comum vamos falar assim, dos malefícios em encerrar a adaptação. Ô, Márcio, eu não sei se vocês têm números aí ou percentuais, né, de como o semi-confinamento pode afetar a rentabilidade do produtor quando comparado ao confinamento total ou então à criação extensiva. Vocês têm esses dados? Divino, temos. É sempre uma tomada, vamos falar assim, cada fazenda é uma fazenda, cada região é uma região, então isso a gente precisa fazer sempre a conta da fazenda, né? Certo. Então, vamos falar assim, eu não vou comparar um contra o outro, né? Porque depende muito de modelo de produção. Você pegar um confinamento grande, que é específico para isso, ele dilui aquele custo fixo e acaba sendo irrelevante, então a eficiência traz essa vantagem, né? O que a gente sempre fala? A grande questão é a tomada de decisão, né? Ter o que fazer com o animal e fazer isso dentro de casa, né? Então, muitas vezes você fala assim, eu vou mandar para um boitel, ótimo, mas nem todo mundo tem um boitel próximo que pode mandar, né? Eu vou começar com uma estrutura de confinamento aqui, vamos falar assim, se fazer o confinamento de forma mais ou menos, ou fazer uma TIP, um semi-confinamento, eu prefiro fazer uma TIP, porque a complexidade é muito menor, né? Então, e o investimento em termos fixos, assim, também é menor em termos de estrutura. O que a gente sempre procura fazer? Essa é uma máxima que eu ouvi, eu não sei se foi do Rodrigo, eu não lembro qual dos consultores foi, que posso estar, vamos falar assim, não quero me equivocar aqui, mas ele fala assim, a partir de 14 arrobas, o boi não é mais da fazenda, o boi é do mercado, né? Então, o que acontece? Naquele momento, você não tem muito mais o que fazer, você tem que pôr ele fora da fazenda, né? Então, qual que é a conta que precisa ser feita? É fazer uma conta que se ajuste no máximo aí ao valor do abate. Então, vamos supor, o valor da minha arroba é 220. Eu quero produzir uma arroba de 220 no máximo. Então, todo o dinheiro que eu tinha que ganhar, né, vamos falar assim, via de regra, eu ganho antes, na recria. Se eu puder ganhar um pouquinho ainda na terminação, eu ganho. Mas, via de regra, eu tenho que botar esse boi para fora, porque o custo alimentar dele ele passa a ser muito alto, né? Então, para eu fazer uma terminação dos animais, eu tenho que ser bastante eficiente, né? E o semi-confinamento é alguma coisa que me dá essa garantia, né? Ele me entrega um bom resultado desde que seja feito adequadamente. Então, vai depender bastante do preço de milho, da fonte energética. Então, você comprando bem o milho, comprando na safra, ou tendo um produtor próximo, alguma coisa assim, ele impacta muito no custo. Então, cada um tem que fazer a sua conta na fazenda. Então, vou falar assim, 85% do custo é preço do milho, né? Desse resultado é preço de milho, que é o que entra mais na conta, aí vamos falar assim, da ração. Cobra-se muito hoje da pecuária sustentabilidade. Aliás, não só da pecuária, né? Do agronegócio de forma geral, fala-se muito em sustentabilidade. O semi-confinamento, você acha como é que ele pode contribuir para a sustentabilidade da produção de bovinos de corte? Olha, a sustentabilidade ela tem um leque de vertentes aí, né? Então você fala assim, qual que é a sustentabilidade que a gente vai falar, né? Muita gente fala assim, tem sustentabilidade social, sustentabilidade, eu vou falar assim, ambiental, sustentabilidade de financeira, né? De forma geral, eu vejo assim, esse tipo de ferramenta para a gente usar na fazenda, ela traz mais remuneração para o pecuarista, né? Então, ela acaba deixando, quando você trabalha, quando eu falo de sustentabilidade, ela tem um apelo importante, eu vou tocar alguns assuntos, né, alguns pontos, né? Em termos de sustentabilidade ambiental, eu não tenho uma concentração tão grande de dejetos, né, como é o confinamento. Então, no confinamento, eu preciso ter um cuidado com água de chuva, com água de escoamento, vamos falar água de lixiviada, né, para córrego e tudo mais. O semi-confinamento, por ele estar mais espalhado, eu acabo não tendo esse problema, né, ambiental, de multa e uma série de coisas por enquanto. Então, essa questão ambiental é bom. De forma geral, eu acabo concentrando um pouco mais de esterco, um pouco mais de urina, de nutrientes, isso acaba sendo até benéfico para o pasto, né? Então, é um ponto importante também que eu não destruo o pasto. Vou falar assim, meu pasto ele acaba tendo um tempo de vida maior. Do fator, vamos falar assim, do fator econômico, financeiro.
ele traz mais giro de capital para a fazenda, ele traz mais dinheiro para a fazenda, ele acelera o ciclo. Quando a gente fala de acelerar o ciclo, não é só produzir mais, mas é estar dentro do ciclo. Né? Eu consigo comprar um bezerro e estar com ele mais próximo do abate. Então, quanto mais rápido eu fizer isso daqui, da minha compra até a minha saída, eu consigo estar dentro do mesmo ciclo. Né? Então, é diferente você comprar um bezerro de 2.000 e vender ele numa arroba de 200, né? E você comprar um bezerro de 3.500 e vender numa arroba de 200, né? Que aconteceu muito agora. Né? Então, quando você acelera o ciclo de produção, você acaba ficando mais dentro do ciclo, né? E suas tomadas de decisões elas são mais assertivas. Isso, de forma geral, ela traz uma certa vantagem para o pecuarista, né? Porque ele acaba tendo perspectiva do que ele tá investindo, do que ele vai receber. Né? Quando você espaça muito, esse ciclo você acaba não mensurando de forma geral o que é lucro, o que é prejuízo da sua eficiência de compra, da sua eficiência de produção, e você fica à mercê do mercado. Ô, Márcio, que conselhos você daria para os produtores que estão considerando, nesse momento agora, a transição para o semi-confinamento? Olha, o conselho nunca faça daquilo que você nunca fez antes, nunca faça assim, não dá tudo dentro, sabe? Não bota todas as fichas no mesmo, vamos falar, todos os ovos na mesma cesta. Se você decidir hoje começar com um semi-confinamento, com uma TIP, faça 1 ou 2 lotes para aprender como faz, né? Às vezes não é o que fazer, mas o como fazer é importante, né? Essas dicas que a gente pega aí da botina suja, elas são importantes. Então, aprenda a trabalhar, aprenda a fazer, né? Vê na sua realidade, faça a sua conta, né? Falou, ó, deu certo aqui, isso a gente recomenda sempre para fazer. Falar, você vai começar a fazer? Faz com pouco, porque aí é um momento de aprendizado da fazenda, do seu operacional, do manejo de pasto, para você saber quanto que aguenta naquele pasto, e nunca sobrecarregue vamos falar assim, da forma, nunca vou no limite. A literatura fala que aguenta até 8 A por hectare. Eu não vou trabalhar com 8 As no princípio. Eu vou trabalhar com 3, com 4 no começo e vou ver como é que esse trem funciona. Né? Depois aí você vai sentindo o pasto, vai sentindo a área e vai chegando, sabendo até onde vai. Né? Então, inicia com poucos lotes, aprenda a fazer esse tipo de manejo e mensure o resultado no final. Né? Faça a conta antes, faça a conta depois. E se possível, né, Divino, hoje a gente fala o seguinte, sempre tem 6 meses de previsibilidade de mercado. Se possível, trave, né? Faça uma operação de hedge na bolsa, um contrato com frigorífico, alguma coisa, né? Ou mesmo na bolsa, tem inúmeras empresas que fazem isso daí, e hoje é bem comum. Trava, porque aí você já sabe quanto custou seu boi, quanto você entra, quanto você vai gastar e por quanto você vai vender. Esse é o melhor dos mundos, sabe? Esse é o melhor dos mundos para a gente fazer a operação de forma bem segura, bem sustentável e para que ela se perpetue na fazenda. E eu creio que buscar uma orientação técnica também é importante, né? Com certeza. Então, a orientação técnica ela é fundamental, né? Essa avaliação inicial, essa indicação, essas percepções de quem já está no campo fazendo, né? Indicando isso todo dia, ele encurta bastante o processo do que ir sozinho, né? A gente tem não só a Conan, e como tantas outras boas empresas aí, filiadas aí também à Asbram, né? Que é a Associação das Indústrias de Suplemento, né, elas podem contribuir de forma geral para o sucesso aí desse tipo de manejo, assim como confinamento, assim como sistemas mais intensivos a pasto. Não pode perder o olho na ciência e a questão técnica para você implantar. Baseado em dados, não tem muito para onde fugir e é uma garantia grande de sucesso. Márcio, eu costumo dizer o seguinte, coisa boa é prosa boa. E a prosa que você foi boa demais da conta. Eu gostei. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino. Passa muito rápido o tempo, né? A gente começa a falar e... Mas quando a prosa é boa, passa. Passa mesmo. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Foi uma alegria estar aqui contigo. Meu amigo, um abraço para você. Fica com Deus, viu? Obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom. Eu conversei com o Márcio Bonin, ele é diretor de operações da Conan, e o tema da nossa entrevista hoje foi o semi-confinamento como opção de terminação de bovino de corte. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei para nós, deixa um comentário, é tão importante, é tão bom quando você deixa um comentário. Compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal.
Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.